Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. A lua estava meio escondida naquela noite de junho, quando Dona Zulmira decidiu que ia buscar as galinhas que tinham fugido para a mata. Era uma mulher de uns 60 anos, cabelo grisalho, sempre preso num coque apertado, mãos calejadas de tanto trabalho na roça. Morava sozinha numa casinha de taipa no fim da estrada de terra, depois que o marido tinha morrido fazia uns 3 anos. As vizinhas sempre falavam para ela não andar sozinha pela mata depois que escurecia, mas Dona Zulmira era teimosa. Dizia que conhecia cada palmo daquela terra desde menina e que não ia deixar as galinhas virar pasto de bicho do mato. Pegou a lanterna velha, botou as botinas de borracha e saiu pelo quintal em direção à cerca que separava o terreno dela da mata fechada. A noite estava estranha, sem barulho de grilo nem de sapo, só o vento meio forte balançando as folhas das árvores grandes. Dona Zulmira foi seguindo o rastro das galinhas, que ela conhecia bem. Umas pegadas miúdas na terra fofa, algumas penas brancas grudadas nos galhos baixos. Foi andando mata adentro, a luz da lanterna fraca tremulando entre as árvores. De vez em quando, ela parava para escutar, achando que ouvia um barulho diferente, mas não conseguia identificar o que era. Parecia um gemido baixo, como se alguém tivesse com dor, mas vinha de longe. Depois de uns 20 minutos caminhando, ela achou as galinhas empoleiradas numa árvore pequena, todas juntinhas, como se tivessem medo de alguma coisa. Dona Zulmira estranhou porque as galinhas dela nunca ficavam assim, sempre eram meio espalhadas. Mas pensou que podia ser por causa do lugar desconhecido. Começou a fazer os barulhinhos que as galinhas conheciam, tentando chamar elas para descer. Foi quando ouviu o gemido de novo, só que dessa vez mais perto. Veio um arrepio na espinha dela, mas tentou se convencer que era só o vento ou algum animal ferido. As galinhas não queriam descer de jeito nenhum. Ficavam se mexendo nervosas nos galhos, cacareando baixinho como se tivessem assustadas. Dona Zulmira decidiu subir na árvore para pegar elas na mão. Não era mais nova, mas ainda tinha agilidade para essas coisas. Enquanto subia, a lanterna balançando pendurada no pulso, ela ouviu o gemido mais uma vez. Dessa vez, conseguiu perceber que vinha de trás de uma moita grande, uns 10 metros de onde ela estava. Era um som que fazia o sangue gelar. Nem parecia completamente humano, mas também não era de bicho nenhum que ela conhecesse. Pegou a primeira galinha e desceu da árvore devagar, tentando não fazer barulho. O coração batia forte no peito. Tinha passado a vida toda naquela região e nunca tinha ouvido um som daqueles. Guardou a galinha debaixo do braço e ficou parada, escutando. O gemido veio de novo, mais prolongado dessa vez, e junto com ele, ela ouviu um barulho de galhos se quebrando, como se alguma coisa grande tivesse se movendo na mata. Dona Zulmira sentiu o medo subir pela garganta, mas não podia deixar as outras galinhas ali. Voltou para a árvore tentando se manter calma. As galinhas pareciam ainda mais agitadas agora. Quando ela estava subindo de novo, a luz da lanterna iluminou alguma coisa que fez ela quase cair do susto. Entre os galhos de uma árvore maior, uns metros mais longe, tinha uns olhos brilhando. Não eram olhos de animal comum, eram grandes demais e tinham um brilho meio amarelado que ela nunca tinha visto. Ficaram olhando para ela por uns segundos que pareceram uma eternidade. Dona Zulmira ficou paralisada, segurando no galho com força. Os olhos não piscavam, só ficavam ali, fixos nela. O gemido veio de novo, e dessa vez ela teve certeza que vinha da direção daqueles olhos. Era um som que parecia vir do fundo da garganta de alguma coisa muito grande. De repente, os olhos desapareceram. Dona Zulmira esperou uns minutos, tremendo, mas eles não voltaram.
O silêncio da mata ficou ainda mais pesado. Nem as galinhas faziam barulho agora. Ela desceu da árvore o mais rápido que conseguiu e começou a juntar as galinhas que tinham caído no susto. Tinha que sair dali, e rápido. Mas quando se virou para voltar pelo caminho que tinha vindo, percebeu que estava perdida. A mata parecia diferente agora. As árvores que ela achava que conhecia pareciam ter mudado de lugar. A trilha que tinha seguido para chegar ali tinha sumido. Dona Zulmira começou a sentir o desespero subindo. Conhecia aquela mata desde pequena, nunca tinha se perdido ali. Começou a andar numa direção que achava que era a certa, segurando as galinhas como podia. A lanterna estava ficando mais fraca, a bateria acabando. A cada passo, tinha a sensação de que alguma coisa estava seguindo ela, sempre se mantendo fora do alcance da luz. O gemido vinha de vez em quando, às vezes de um lado, às vezes de outro. Parecia que a coisa estava cercando ela, brincando como um gato brinca com um rato, antes de atacar. Dona Zulmira tentava andar mais rápido, mas os galhos baixos atrapalhavam e ela tropeçava nas raízes. Foi quando viu uma claridade entre as árvores. Achou que podia ser a lua, ou até mesmo a luz da sua casa. Correu na direção da luz, o coração disparado. Mas quando chegou mais perto, viu que era uma fogueira pequena, meio escondida numa clareira. Em volta da fogueira, tinha umas pedras arrumadas em círculo, e no meio, além do fogo, tinha umas coisas que ela não conseguiu identificar direito na luz fraca. Pareciam ossos, mas eram grandes demais para ser de animal pequeno. E tinha um cheiro estranho no ar, doce e meio podre ao mesmo tempo. Dona Zulmira ficou parada na beira da clareira, sem saber se devia chegar mais perto ou correr. A fogueira parecia ter sido acesa há pouco tempo, as brasas ainda estavam vivas, mas não tinha ninguém por ali. Foi quando ouviu passos atrás dela, pesados, lentos, como se a coisa que estava chegando não tivesse pressa. Ela se virou devagar, a lanterna quase sem luz na mão. Não conseguiu ver direito o que era, só uma sombra grande entre as árvores. Mas dava para perceber que era muito maior que uma pessoa normal. Tinha uma forma estranha, como se fosse meio curvada, e se movia de um jeito que não parecia natural. O gemido veio de novo, dessa vez bem perto. Dona Zulmira sentiu as pernas ficarem moles. A sombra se aproximou mais um pouco, e ela conseguiu ver que tinha pelos ou cabelos longos cobrindo o corpo. Os olhos amarelos brilhavam na escuridão, fixos nela. Sem pensar direito, ela largou as galinhas e correu. Correu como não corria desde nova, sem olhar para trás, ouvindo os passos pesados seguindo ela. Os galhos arranhavam o rosto e os braços, mas ela não parava. A coisa atrás dela não parecia ter pressa para alcançar. Os passos continuavam no mesmo ritmo, lentos e pesados, como se soubesse que ela não ia conseguir escapar. O gemido vinha de vez em quando, sempre perto demais. Dona Zulmira tropeçou numa raiz grande e caiu no chão, machucando o joelho. A lanterna apagou de vez quando bateu numa pedra. Ficou ali no escuro, ouvindo os passos se aproximando. O coração batia tão forte que ela achava que ia sair pela boca. Quando a coisa chegou bem perto, ela fechou os olhos e começou a rezar baixinho. Sentia um cheiro forte de bicho selvagem misturado com terra molhada. Sentia também o calor de alguma coisa grande parado bem ao lado dela. Ficou assim por um tempo que parecia infinito, esperando o que ia acontecer. Mas os passos começaram a se afastar. Devagar, como tinham chegado. Dona Zulmira não abriu os olhos até o som sumir completamente. Quando finalmente teve coragem de olhar, estava sozinha na mata escura. Levantou devagar, o joelho doendo, e tentou se orientar. Não sabia mais onde estava, nem para que lado ir. Foi andando no escuro, tateando as árvores, até que viu uma luz fraca longe. Achou que podia ser a luz da varanda de casa. Caminhou na direção da luz, tropeçando e se arranhando, mas determinada a chegar. Quando saiu da mata, viu que realmente era a luz de casa.
Mas tinha alguma coisa errada. A porta da frente estava aberta, coisa que ela nunca deixava, e tinha pegadas na terra do quintal, pegadas grandes, diferentes das dela. Entrou em casa devagar, acendeu todas as luzes que pôde. Tudo parecia normal, mas tinha aquele cheiro estranho que ela tinha sentido na mata, doce e podre ao mesmo tempo. Verificou todos os cômodos, mas não achou nada fora do lugar. Foi quando viu as galinhas. Estavam todas ali no quintal, como se nunca tivessem saído. Quietinhas, dormindo no poleiro como sempre faziam. Dona Zulmira ficou confusa. Tinha certeza que tinha deixado as galinhas na mata quando correu. Olhou o relógio na cozinha. Marcava 3 da manhã. Ela tinha saído de casa às 9 da noite. 6 horas tinham passado, mas para ela parecia que tinha sido muito mais tempo. Fechou todas as portas e janelas. Colocou as trancas que nunca usava. Não conseguiu dormir o resto da noite. Ficou sentada na cozinha, bebendo café e esperando o sol nascer. No dia seguinte, foi até a mata para ver se achava algum sinal do que tinha acontecido. Procurou a clareira com a fogueira, mas não conseguiu achar. Procurou as pegadas grandes que tinha visto no quintal, mas a terra estava lisa como sempre. Começou a achar que tinha sonhado tudo, que o cansaço e a idade estavam fazendo ela ver coisas. Mas tinha os arranhões nos braços e no rosto, e o joelho ainda doía do tombo. Resolveu não contar para ninguém o que tinha acontecido. Quem ia acreditar numa história daquelas? Iam achar que ela estava ficando meio caduca, coisa de velho, mas na noite seguinte ouviu o gemido de novo. Vinha da mata, baixinho, como se estivesse longe. Dona Zulmira ficou na cama, coberta até o pescoço, fingindo que não estava ouvindo. O som continuou por umas 2 horas, às vezes mais perto, às vezes mais longe. Passou a trancar a casa toda a noite e não sair depois que escurecia. As galinhas começaram a ficar agitadas sempre que o sol se punha, como se sentissem alguma coisa no ar. Ela teve que mudar o galinheiro para mais perto de casa. Uma semana depois, a vizinha mais próxima, Dona Sebastiana, apareceu para conversar. Falou que estava ouvindo uns barulhos estranhos vindo da mata, uns gemidos que ela nunca tinha escutado antes. Perguntou se Dona Zulmira também estava ouvindo. Ela não disse nada sobre o que tinha acontecido, só confirmou que também estava ouvindo uns barulhos diferentes. Dona Sebastiana falou que o marido dela queria ir na mata investigar, mas ela não estava deixando. Tinha medo que fosse algum bicho perigoso. Com o passar dos dias, outras pessoas da redondeza começaram a comentar sobre os gemidos na mata. Sempre vinham à noite, entre 9 e 3 da manhã. Ninguém tinha coragem de ir ver o que era. Um moço da cidade que estava visitando os pais tentou gravar o som com o celular, mas na gravação só saía barulho de vento. Falou que era estranho porque na hora ele ouvia o gemido clarinho. Dona Zulmira continuava ouvindo o som todas as noites. Às vezes parecia que vinha do quintal dela, bem perto da casa. Chegava a ver sombras se movendo entre as árvores do fundo do terreno, mas nunca conseguia distinguir o que era. Uma noite, acordou com um barulho na varanda. Parecia que alguém estava tentando abrir a porta. Ficou quieta na cama, ouvindo. O barulho parou, mas depois ouviu passos em volta da casa, pesados, lentos, como aquela noite na mata. Na manhã seguinte, viu marcas na terra em volta da casa. Pegadas grandes, profundas, como se a coisa que fizesse elas fosse muito pesada. Tinha também arranhões na madeira da porta, marcas que pareciam ter sido feitas com unhas ou garras grandes. Decidiu que não podia mais ficar sozinha. Foi conversar com Dona Sebastiana sobre a possibilidade de dormir lá umas noites. Não contou a história toda, só disse que estava com medo dos barulhos na mata. Dona Sebastiana aceitou, mas falou que lá também estavam ouvindo os gemidos. A diferença é que a casa dela ficava mais longe da mata, então o som chegava mais fraco. Na primeira noite na casa da vizinha, Dona Zulmira conseguiu dormir um pouco melhor.
Os gemidos ainda vinham, mas pareciam distantes. Mas na segunda noite, acordou com Dona Sebastiana balançando ela. A vizinha estava pálida, apontando para a janela do quarto. Do lado de fora, encostada no vidro, tinha uma mão grande, com dedos compridos e unhas que pareciam garras. A mão ficou ali por uns segundos e depois desapareceu. As duas ficaram acordadas o resto da noite, sentadas na sala com todas as luzes acesas. Dona Sebastiana queria chamar a polícia, mas Dona Zulmira convenceu ela que não iam acreditar. No dia seguinte, foram até a casa de Dona Zulmira buscar algumas roupas. A porta da frente estava aberta de novo, mesmo ela tendo certeza que tinha trancado. Dentro da casa tinha aquele cheiro doce e podre. E na parede da sala tinha arranhões que não estavam lá antes. Dona Zulmira pegou só o necessário e voltaram para a casa de Dona Sebastiana. Decidiu que não ia mais voltar para casa sozinha enquanto aquilo não parasse. Mas a coisa começou a aparecer na casa da vizinha também. Sempre de noite, sempre deixando marcas. Pegadas no quintal, arranhões nas portas, às vezes aquela mão na janela. O marido de Dona Sebastiana, seu Antero, resolveu fazer uma vigília. Pegou a espingarda e ficou sentado na varanda, esperando para ver o que era. Por volta das 2 da manhã, viu uma sombra grande se movendo entre as árvores do quintal. Gritou perguntando quem era, mas a sombra não respondeu. Continuou se movendo, sempre se mantendo longe da luz. Seu Antero atirou para o alto, só para assustar, mas a sombra não pareceu se importar. Quando a coisa se aproximou mais, ele conseguiu ver melhor. Era grande como um homem alto, mas a forma estava toda errada. Parecia curvado, com braços compridos demais. E tinha pelos ou cabelos cobrindo o corpo todo. Seu Antero atirou de novo, dessa vez mirando na coisa. Tinha certeza que tinha acertado. Ouviu um barulho como se a bala tivesse batido em alguma coisa sólida. Mas a sombra só se afastou devagar, sem pressa, como se o tiro não tivesse feito nada. No dia seguinte, foram procurar sangue ou qualquer sinal de que a coisa tinha sido ferida. Não acharam nada. Só as pegadas de sempre e o cheiro doce e podre no ar. A notícia se espalhou pela região. Todo mundo estava comentando sobre a coisa na mata. Alguns falavam que podia ser um bicho ferido que tinha ficado bravo. Outros achavam que era alguém tentando assustar o pessoal. Mas Dona Zulmira sabia que não era nem uma coisa nem outra. Tinha visto aqueles olhos amarelos, tinha sentido o medo que vinha só de estar perto da coisa. Era alguma coisa que não devia existir, mas existia. Um rapaz da cidade trouxe umas câmeras para tentar filmar a criatura. Colocou elas em pontos estratégicos em volta da mata, mas na manhã seguinte as câmeras estavam todas destruídas, não quebradas por acidente, destruídas de propósito, como se alguma coisa tivesse batido nelas com força. A coisa começou a aparecer em outras casas da região, sempre deixando as mesmas marcas, pegadas grandes, arranhões, aquele cheiro característico, mas nunca machucava ninguém. Parecia que só queria assustar. Dona Zulmira começou a achar que a coisa estava atrás dela especificamente. Tinha começado depois que ela foi na mata procurar as galinhas. Talvez tivesse mexido em alguma coisa que não devia, entrado em algum território que era dessa criatura. Foi quando ela lembrou de uma história que a avó dela contava. Falava de uma criatura antiga que vivia na mata, um ser que protegia os animais e as plantas de quem tentava fazer mal. A avó chamava de Mateiro Velho, um guardião da floresta, que punia quem desrespeitava a natureza. Dona Zulmira nunca tinha acreditado muito nessas histórias da avó. Achava que era coisa de gente antiga, superstição, mas agora começou a pensar se não podia ser verdade. Lembrou que naquela noite tinha pisado em várias plantas para seguir as galinhas. Tinha quebrado galhos, pisoteado mudas novas. Talvez o Mateiro Velho tivesse ficado bravo com isso. Decidiu voltar para a mata, mesmo com medo. Queria tentar entender o que tinha acontecido naquela noite, ver se conseguia fazer a coisa parar de atormentar a região toda. Dessa vez,
Não foi sozinha. Convenceu seu antero e mais 2 homens da vizinhança a ir com ela. Foram de dia, bem armados, seguindo o mesmo caminho que ela tinha feito naquela noite. Acharam a clareira onde ela tinha visto a fogueira. Mas agora estava diferente. As pedras continuavam arrumadas em círculo, mas no meio tinha só cinzas velhas. E espalhados pela clareira tinha ossos. Muitos ossos de animais diferentes. Seu antero examinou os ossos. Disse que a maioria era de bicho do mato, veado, capivara, alguns pássaros grandes. Mas tinha alguns que ele não conseguiu identificar. Eram grandes demais para ser de qualquer animal da região. No centro da clareira, debaixo das cinzas, acharam umas coisas estranhas. Pareciam dentes, mas eram do tamanho de dedos. E tinham uma textura que não parecia de animal nenhum conhecido. Um dos homens quis levar os dentes para mostrar para outras pessoas, mas Dona Zulmira pediu para deixar tudo como estava. Tinha medo que mexer naquelas coisas piorasse a situação. Saíram da mata sem ver sinal da criatura. Mas naquela noite, os gemidos voltaram mais fortes que nunca. E dessa vez, não vinham só da mata, vinham de vários pontos ao redor das casas, como se tivesse mais de uma criatura. As pessoas da região começaram a dormir em grupos, ninguém queria ficar sozinho. Alguns chegaram a ir para a cidade ficar na casa de parentes até a situação se acalmar. Dona Zulmira continuava na casa de Dona Sebastiana, mas não conseguia dormir direito. Toda noite ouvia os gemidos e via sombras se movendo do lado de fora. Às vezes, tinha a impressão que a coisa estava chamando ela, tentando fazer ela sair de casa. Foi quando começaram a acontecer coisas mais estranhas ainda. As plantações da região começaram a ficar doentes. O milho amarelou de uma hora para outra. O feijão secou mesmo com chuva. Os animais ficaram agitados. As vacas pararam de dar leite direito. Dona Iraci, que morava mais para o lado da cidade, disse que acordou uma manhã e achou todas as galinhas dela mortas no terreiro. Não tinham ferida nenhuma. Só estavam mortas, como se tivessem morrido de susto. Seu Deocleciano, que tinha um sítio grande do outro lado da mata, contou que os porcos dele estavam se comportando estranho. Ficavam agitados a noite toda, fazendo barulho como se estivessem vendo alguma coisa. E de manhã, achava as plantas da horta todas pisoteadas. As crianças da região começaram a ter pesadelos. Acordavam de madrugada gritando, falando que tinham visto um bicho grande na janela. Algumas chegaram a ficar doentes, com febre e delírios. Dona Zulmira percebeu que tudo tinha começado depois da sua ida na mata. Era como se ela tivesse despertado alguma coisa que estava dormindo. Alguma força antiga que agora estava solta e causando problemas para todo mundo. A culpa pesava no peito dela. Tinha sido por causa das galinhas bobas que toda aquela desgraça tinha começado. Agora as pessoas da região inteira estavam sofrendo por causa de uma decisão dela. Resolveu procurar Dona Perpétua, uma senhora muito idosa, que morava sozinha numa casinha no alto do morro. Era conhecida na região como benzedeira e parteira, uma pessoa que sabia das coisas antigas. Dona Perpétua ouviu a história toda sem interromper. Balançava a cabeça de vez em quando, como se já soubesse do que Dona Zulmira estava falando. Quando ela terminou de contar, a velha ficou um tempo em silêncio, pensando. Depois disse que conhecia a história do mateiro velho. Falou que era um ser muito antigo, mais velho que as pessoas mais velhas da região. Protegia a mata e os bichos, mas não gostava quando alguém entrava no território dele sem pedir licença. Dona Perpétua explicou que tinha um jeito de fazer as pazes com o mateiro velho. Precisava voltar na mata, sozinha, levando oferendas, frutas, flores, água limpa e pedir desculpas pelo que tinha feito. Dona Zulmira ficou com medo de ir sozinha na mata de novo. Mas Dona Perpétua disse que era a única maneira. Se outra pessoa fosse junto, o mateiro velho ia achar que era desrespeito. Preparou as oferendas como a benzedeira tinha ensinado. Pegou frutas do quintal, colheu flores do jardim
encheu uma cuia com água da fonte. Esperou a lua cheia, que era quando o mateiro velho ficava mais disposto a ouvir pedidos. Na noite da lua cheia, se despediu de Dona Sebastiana como se fosse a última vez. A vizinha tentou convencer ela a não ir, mas Dona Zulmira disse que não tinha outro jeito. Entrou na mata pelo mesmo caminho da primeira vez. Dessa vez, não estava procurando as galinhas, estava procurando o perdão. Levava as oferendas numa cesta e uma vela acesa na mão. A mata estava silenciosa, mais silenciosa que nunca. Nem vento tinha. As árvores pareciam estar esperando alguma coisa. Dona Zulmira foi andando devagar, tentando lembrar o caminho até a clareira. Quando chegou lá, viu que a fogueira estava acesa de novo. Mas dessa vez não era uma fogueira comum. As chamas eram azuis e não faziam barulho. E em volta da fogueira tinha várias criaturas pequenas que ela nunca tinha visto. Não eram animais conhecidos. Pareciam meio com gente, meio com bicho. Tinham olhos grandes e brilhantes e se moviam de um jeito que não parecia natural. Quando viram Dona Zulmira chegando, todas se esconderam atrás das árvores. Ela colocou as oferendas no centro da clareira e se ajoelhou. Começou a pedir desculpas em voz alta, falando que não sabia que estava fazendo mal, que só queria recuperar as galinhas. Foi quando ouviu os passos, pesados, lentos, como da primeira vez. Mas dessa vez ela não correu. Ficou ajoelhada, esperando. O mateiro velho apareceu entre as árvores. Era ainda maior do que ela lembrava, coberto de pelos escuros que brilhavam na luz da fogueira azul. Os olhos amarelos brilhavam, mas não pareciam raivosos como antes. A criatura se aproximou devagar e parou na frente das oferendas. Olhou para elas, depois para Dona Zulmira. Fez um som baixo, como um gemido, mas mais suave. Pegou as frutas e cheirou cada uma. Tocou nas flores com cuidado, como se fossem muito delicadas. Bebeu a água da cuia em goles pequenos. Depois olhou para Dona Zulmira de novo. Ela sentiu que a criatura estava aceitando as desculpas. Não sabia como, mas tinha certeza. Era como se uma conversa tivesse acontecido sem palavras. O mateiro velho se aproximou mais. Dona Zulmira viu que ele estava ferido no peito, onde seu antero tinha atirado. O ferimento estava infeccionado, com pus e sangue. Sem pensar direito, ela tirou o lenço do pescoço e se aproximou da criatura. O mateiro velho deixou ela limpar o ferimento, gemendo baixinho de dor. Quando terminou, ele a olhou com gratidão. Depois disso, a criatura se afastou. Mas antes de sumir na mata, fez um gesto com a mão grande, como se estivesse abençoando Dona Zulmira. As criaturas pequenas saíram de trás das árvores e a cercaram, tocando levemente nas suas roupas antes de desaparecer também. A fogueira azul se apagou e Dona Zulmira ficou sozinha na clareira escura. Mas não sentia medo. Sentia uma paz que não conhecia há muito tempo. Voltou para casa sem se perder, como se alguma coisa tivesse iluminando o caminho para ela. Dona Sebastiana estava esperando na varanda, preocupada. Quando viu Dona Zulmira chegando, correu para abraçar ela. Na manhã seguinte, as coisas começaram a melhorar na região. As plantações que tinham ficado doentes começaram a se recuperar. Os animais voltaram ao normal. As crianças pararam de ter pesadelos. Os gemidos na mata cessaram completamente. As pegadas estranhas não apareceram mais. Era como se a coisa que estava causando os problemas tivesse ido embora. Dona Zulmira voltou para sua casa alguns dias depois. Tudo estava em ordem, sem sinais da presença estranha. O cheiro doce e podre tinha sumido, substituído pelo cheiro normal de casa fechada. Mas ela notou que algumas coisas tinham mudado. As plantas do quintal estavam mais verdes e bonitas que nunca. As galinhas botavam ovos maiores e em maior quantidade. A fonte no fundo do terreno, que às vezes secava no verão, agora jorrava água cristalina o ano todo. E toda manhã, quando abria a porta, achava pequenos presentes na varanda. Frutas silvestres que ela não conhecia, flores raras, às vezes pedras bonitas ou penas de pássaros diferentes.
Nunca viu quem deixava, mas sabia que vinha da mata. Com o tempo, percebeu que tinha ganhado uma espécie de proteção. Quando ficava doente, se curava mais rápido que o normal. Quando tinha algum problema, sempre aparecia uma solução inesperada. Era como se alguma coisa boa tivesse olhando por ela. Os vizinhos começaram a notar que as terras em volta da propriedade de Dona Zulmira eram mais férteis. As plantas cresciam melhor. Os animais eram mais saudáveis. Alguns até pediam conselhos para ela sobre plantação, achando que ela tinha aprendido algum segredo novo. Dona Zulmira nunca contou sobre o encontro com o mateiro velho na clareira. Guardou o segredo no coração, mas às vezes, quando estava trabalhando no quintal, sentia uma presença amiga por perto, como se alguma coisa tivesse vigiando, protegendo. Uma vez por mês, na lua cheia, ela voltava na mata. Levava oferendas pequenas, algumas frutas, flores, água limpa. Deixava na beira da mata e voltava para casa. No dia seguinte, as oferendas tinham sumido e sempre aparecia algum presente especial na varanda. As estações passaram e a história do mateiro velho virou lenda na região. As pessoas contavam versões diferentes, cada uma mais assombrada que a outra. Mas poucos sabiam da verdade, que a criatura não era um monstro, e sim um guardião antigo que só queria proteger seu território. Dona Zulmira envelheceu com saúde e paz. Nunca mais teve medo da mata ou da escuridão. Sabia que tinha um protetor silencioso que cuidava dela de longe. Quando completou 70 anos, começou a ensinar para a neta mais nova, Mariquinha, sobre as plantas medicinais e os segredos da terra. Contou sobre a importância de respeitar a natureza e pedir licença antes de entrar na mata. Mariquinha era uma menina esperta, de uns 12 anos, que gostava de ouvir as histórias da avó. Dona Zulmira foi ensinando ela aos poucos sobre as tradições antigas, sobre como viver em harmonia com a floresta. Uma noite, quando Mariquinha estava dormindo na casa da avó, acordou com um barulho suave na varanda. Olhou pela janela e viu uma sombra grande se movendo no quintal. Não sentiu medo, só curiosidade. A sombra parou embaixo da janela e olhou para cima. Mariquinha viu os olhos amarelos brilhando na escuridão. Mas não eram olhos assustadores, eram gentis, como os olhos de um cachorro velho e sábio. A criatura fez um gesto com a mão, como se estivesse cumprimentando. Mariquinha acenou de volta instintivamente. A sombra ficou ali por mais um momento e depois se afastou, sumindo na mata. Na manhã seguinte, Mariquinha contou para a avó o que tinha visto. Dona Zulmira sorriu e disse que era sinal de que a menina também tinha sido aceita pelo guardião da mata. A partir daquele dia, Mariquinha começou a ver os pequenos presentes na varanda da avó com outros olhos. Entendia que não eram coincidências, mas sinais de uma amizade antiga e especial. Quando Dona Zulmira ficou muito idosa e doente, Mariquinha foi morar com ela para cuidar. A velha senhora sabia que seus dias estavam contados, mas não tinha medo. Sentia que tinha cumprido seu papel na vida. Na última noite, quando estava muito fraca na cama, Dona Zulmira ouviu os passos conhecidos no quintal. Pediu para Mariquinha abrir a janela do quarto. Lá fora, parado embaixo da janela, estava o mateiro velho. A criatura olhou para ela com tristeza, como se soubesse que era uma despedida. Dona Zulmira sorriu e acenou fracamente. O guardião da mata ficou ali até o amanhecer, como se estivesse fazendo vigília. Dona Zulmira morreu no dia seguinte, dormindo tranquila. No funeral, as pessoas comentaram sobre como as flores da coroa fúnebre pareciam mais bonitas e perfumadas que o normal. Ninguém soube explicar de onde tinham vindo as flores silvestres raras que enfeitavam o caixão. Mariquinha herdou a casa da avó e continuou a tradição. Todo mês, na lua cheia, levava oferendas para a mata e sempre achava presentes especiais na varanda. Frutas doces, flores perfumadas, pedras coloridas.
Com o tempo, ela também começou a ensinar os segredos antigos para os próprios filhos. A tradição passou de geração em geração, uma ligação silenciosa entre as pessoas da terra e o guardião da mata. E até hoje, nas noites de lua cheia, quem passa pela estrada de terra no fim da região pode ouvir um gemido suave vindo da mata. Não é um som de medo ou ameaça, é o som de um protetor antigo que continua cuidando da floresta e das pessoas que sabem respeitá-la. A casa onde Dona Zulmira morou ainda existe, agora habitada pelos descendentes dela. O quintal continua verde e fértil, a fonte continua jorrando água cristalina. E toda manhã, os moradores acordam com pequenos presentes na varanda, lembretes de que existe uma amizade que transcende gerações, uma aliança entre o mundo dos humanos e os mistérios da mata profunda. A seca tinha chegado cedo naquele ano de 1980 e poucos, e Dona Clemência estava preocupada com o poço da propriedade. Era uma mulher de uns 55 anos, magra e alta, com olhos escuros que pareciam ver além do que os outros conseguiam. Morava numa fazendinha pequena que tinha herdado do pai, criando umas cabras e plantando o que dava na terra ressecada. O poço ficava a uns 200 metros da casa, no meio de umas pedras grandes que formavam um círculo natural. Era um poço antigo, cavado pelo avô dela ainda nos tempos do Império. A água sempre foi boa, cristalina e fresca, mesmo no calor mais bravo. Mas naquele verão, o nível tinha baixado tanto que ela mal conseguia encher um balde. Dona Clemência desceu no poço com uma corda para ver se conseguia cavar mais fundo. Não era trabalho para a mulher da idade dela, mas não tinha dinheiro para pagar ninguém, e as cabras estavam começando a definhar de sede. Quando chegou lá embaixo, viu que a água tinha baixado tanto que dava para ver o fundo de pedra. E ali, meio enterrada na lama seca, tinha alguma coisa que brilhava. A princípio pensou que fosse uma moeda ou algum pedaço de metal que tinha caído. Cavou com as mãos para tirar a coisa da lama. Era pesada e fria, mesmo com o calor que fazia. Quando limpou a terra, viu que era uma espécie de medalha ou amuleto, feito de um metal que ela não conhecia. Tinha uns desenhos estranhos gravados, que pareciam letras, mas não eram de nenhum alfabeto que ela já tinha visto. O amuleto era do tamanho da palma da mão, e quando ela o segurava, sentia uma vibração estranha, como se a peça tivesse vida própria. Os desenhos pareciam se mover quando ela olhava de lado, mas quando focava direito, ficavam parados. Guardou a peça no bolso e continuou tentando cavar o poço, mas a cada pasada a terra ficava mais dura, como se tivesse virado pedra. Depois de umas 2 horas de trabalho, desistiu. Subiu do poço suada e cansada, com as mãos em carne viva. Naquela noite teve um sonho estranho. Sonhou que estava de volta no poço, mas ele estava cheio d'água cristalina. E no fundo da água, via uma mulher muito bonita, com cabelos compridos que balançavam como algas. A mulher estendia a mão para ela, como se quisesse alguma coisa. No sonho, a mulher tinha uma voz que ecoava como se viesse de muito longe. Falava numa língua que Dona Clemência não conhecia, mas de alguma forma entendia. Dizia coisas sobre sede, sobre água que cura e mata, sobre um pacto antigo que tinha sido quebrado. Acordou com sede, uma sede terrível que parecia vir de dentro dos ossos. Bebeu água, mas não adiantou. A sede continuava, como se nada pudesse matar ela. Foi até a cozinha e bebeu mais água, depois mais um pouco, até que a barriga ficou doendo. Mesmo assim, a sede não passava. Era uma sensação estranha, como se o corpo dela tivesse esquecido o que era a água. Passou o resto da noite acordada, bebendo água de pouquinho em pouquinho, tentando entender o que estava acontecendo. Quando o dia amanheceu, notou que havia mudado alguma coisa na fazenda. As plantas que estavam murchas de sede na véspera amanheceram verdes e viçosas,
como se tivessem recebido muita água durante a noite. Mas não tinha chovido nenhuma gota. No dia seguinte, a sede tinha passado, mas Dona Clemência se sentia diferente. Tinha uma energia estranha no corpo, como se tivesse corrente elétrica passando pelas veias, e começou a notar coisas que nunca tinha prestado atenção antes. Ouvia o barulho dos insetos com uma clareza incrível. Conseguia distinguir cada tipo de grilo, cada cigarra, como se cada um tivesse uma voz própria. Os cheiros também ficaram mais fortes. Sentia o perfume das flores a quilômetros de distância, o cheiro da terra, até o cheiro das pessoas quando chegavam perto. Mas o mais estranho era que conseguia sentir a água. Não só ver ou ouvir, mas realmente sentir onde tinha água por perto. Sabia exatamente onde passavam os veios d'água subterrânea, onde tinha nascentes escondidas, onde o lençol freático estava mais próximo da superfície. As cabras começaram a se comportar de forma estranha também. Ficavam agitadas perto dela, como se sentissem alguma coisa diferente. Algumas chegavam a se afastar quando ela se aproximava, coisa que nunca tinha acontecido antes. Mas o mais perturbador era a sensação de que alguém estava sempre observando ela. Não conseguia ver ninguém, mas sentia olhos fixos nas costas o tempo todo. Quando se virava para olhar, não via nada. Mas a sensação não passava. Uma semana depois de achar o amuleto, Dona Clemência decidiu voltar ao poço para tentar cavar mais um pouco. Mas quando chegou lá, teve um susto. O poço estava cheio d'água de novo, transbordando até. Não entendia como aquilo era possível. Não tinha chovido e o poço estava quase seco na semana anterior. Mas a água estava ali, cristalina e fresca como sempre tinha sido. E mais estranho ainda, a água estava morna, como se alguém tivesse esquentado ela. Provou a água com cuidado. Estava boa, sem gosto estranho, mas tinha um sabor diferente do normal. Era mais doce, quase como se tivesse mel misturado. Encheu os baldes e levou para casa, aliviada. As cabras beberam com vontade, e ela também, mas depois de beber, sentiu aquela sede estranha de novo, como se a água não tivesse matado a sede. Naquela noite, o sonho voltou. Dessa vez, a mulher no fundo do poço estava mais próxima. Dona Clemência conseguiu ver o rosto dela. Era muito pálido, com olhos grandes e escuros que pareciam não ter fim. A boca se movia como se estivesse falando, mas não saía som nenhum. A mulher apontava para alguma coisa que Dona Clemência não conseguia ver. Quando tentava olhar na direção que ela indicava, via apenas escuridão. Mas sentia que tinha alguma coisa importante ali, alguma coisa que ela precisava entender. No sonho, a água do poço começava a subir, transbordando e inundando tudo ao redor. Dona Clemência via a fazenda inteira sendo coberta pela água, as cabras se afogando, a casa sendo arrastada pela correnteza. E no centro de tudo, a mulher pálida subia à superfície, rindo com uma voz que soava como água corrente. Começou a ter esses sonhos toda noite. Sempre a mesma mulher, sempre apontando para alguma coisa. E toda vez que acordava, vinha aquela sede terrível que não passava nem bebendo muita água. Durante o dia, a sensação de ser observada ficava mais forte. Às vezes, quando estava cuidando das cabras ou trabalhando na horta, tinha certeza que ouvia alguém chamando o nome dela. Uma voz de mulher, baixinha, como se viesse de longe. A voz sempre chamava de um jeito específico. Clemeência, Clemeência, com o nome esticado, como se a pessoa tivesse muito tempo para falar, e sempre vinha da direção do poço. Dona Clemência começou a evitar ficar sozinha. Inventava desculpas para visitar as vizinhas ou pedia para alguém vir ajudar com algum serviço. Mas mesmo com gente por perto, sentia aquela presença estranha. Foi quando começaram a acontecer coisas que ela não conseguia explicar. Objetos que mudavam de lugar sozinhos. A chaleira que ela deixava no fogão aparecia na mesa da sala. Roupas que ela pendurava no varal amanheciam dobradas na cômoda.
E sempre havia sinais de água onde não devia ter, pingos no chão da sala, mesmo sem chuva nem vazamento. Toalhas que ela deixava secas amanheciam encharcadas. Às vezes, quando acordava de manhã, o travesseiro estava molhado, como se ela tivesse chorado durante o sono, mas não lembrava de ter sonhado com nada triste. Uma manhã, acordou e achou todas as portas da casa abertas. Tinha certeza que tinha trancado tudo antes de dormir, mas todas as portas estavam escancaradas e havia pegadas molhadas no chão da cozinha, como se alguém tivesse entrado com os pés encharcados. As pegadas eram pequenas, de mulher, e levavam da porta da cozinha até o quarto onde ela dormia. Paravam bem ao lado da cama, como se a pessoa tivesse ficado ali parada por muito tempo. Dona Clemência sentiu um arrepio, imaginando que alguém tinha ficado ali parado, olhando ela dormir. Mas o mais perturbador era que as pegadas continuavam molhadas, mesmo horas depois de ter amanhecido. Como se quem as tivesse feito ainda tivesse por ali, deixando rastros de água onde passava. Naquela noite decidiu não dormir. Ficou sentada na sala, com todas as luzes acesas, esperando para ver se alguém ia aparecer. Por volta da meia-noite, ouviu o barulho de água pingando vindo da cozinha. Foi verificar e viu que a torneira estava pingando uma gota de cada vez. Fechou ela bem apertada, mas o barulho continuou. Quando olhou de novo, não era mais a torneira. As gotas vinham do teto, caindo numa bacia que ela não lembrava de ter colocado ali. Olhou para o teto, mas não tinha marca de goteira nem umidade. As gotas simplesmente apareciam no ar e caíam na bacia, fazendo um som metálico que ecoava pela casa silenciosa. Ficou observando por mais de uma hora. As gotas caíam num ritmo constante, como se fosse uma música lenta e hipnótica, e cada gota que caía fazia a água da bacia brilhar por um instante, como se tivesse luz própria. Quando o sono começou a vencer, voltou para o quarto, mas antes de deitar, ouviu a voz de novo. Clemência. Dessa vez mais clara, mais próxima. Vinha do lado de fora da janela. Abriu a cortina devagar e olhou para fora. Não viu ninguém, mas havia pegadas na terra do quintal. Pegadas que levavam da janela do quarto até a direção do poço. E as pegadas brilhavam fracamente na escuridão, como se fossem feitas de água fluorescente. Decidiu que precisava descobrir o que estava acontecendo. Pegou o amuleto que tinha achado no poço e foi mostrar para Dona Quitéria, uma senhora muito velha que morava no povoado mais próximo. Era conhecida como rezadeira e sabia de muitas coisas antigas. O caminho até a casa de Dona Quitéria levava umas 2 horas a pé. Dona Clemência saiu cedo, quando o sol ainda estava nascendo. Mas, durante toda a caminhada, teve a sensação de que alguém a seguia. Quando olhava para trás, não via ninguém, mas ouvia passos na terra, sempre um pouco atrás dos dela. E havia algo mais perturbador. Por onde ela passava, brotavam pequenas fontes d'água. Não eram grandes, apenas fios d'água que saíam da terra e formavam pocinhas. Mas nunca tinha visto aquilo antes naquele caminho. Dona Quitéria olhou o amuleto com cuidado, virando ele para todos os lados. O rosto dela ficou sério quando viu os símbolos gravados. Balançou a cabeça e devolveu a peça para Dona Clemência, mas não antes de fazer o sinal da cruz. Disse que aquilo era coisa muito antiga, de antes dos tempos cristãos. Falou que os símbolos pareciam com uns desenhos que ela tinha visto numa vez, numa pedra que acharam quando estavam cavando a igreja do povoado. O padre, na época, mandou quebrar a pedra e jogar os pedaços no rio. Dona Quitéria contou que a região tinha sido habitada por índios antes dos colonizadores chegarem, e que esses índios tinham rituais estranhos, principalmente relacionados com água. Acreditavam que os poços e as fontes eram moradas de espíritos femininos que controlavam a chuva e a fertilidade da terra. Segundo ela, esses espíritos eram chamados de mãe d'água pelos índios, mas não eram como as sereias dos contos europeus.
Eram seres mais antigos e poderosos, que existiam desde antes dos homens pisarem na terra. Controlavam não só a água, mas todo o ciclo da vida e da morte. A tradição que ela conhecia dizia que quando alguém mexia com essas coisas antigas sem saber, podia despertar espíritos que estavam dormindo. E esses espíritos ficavam ligados à pessoa, seguindo ela até conseguir o que queriam. Dona Clemência perguntou o que os espíritos queriam. Dona Quitéria disse que dependia. Às vezes queriam só que devolvessem o que foi tirado do lugar sagrado. Outras vezes queriam uma oferenda ou um favor. E em alguns casos queriam trocar de lugar com a pessoa. O espírito ficava no mundo dos vivos e a pessoa ia para o mundo dos mortos. Mas havia uma terceira possibilidade, mais terrível que as outras. Às vezes, o espírito queria usar o corpo da pessoa como recipiente, dividindo o mesmo corpo entre duas consciências. A pessoa ficava viva, mas não era mais completamente humana. O conselho da rezadeira foi para devolver o amuleto para o poço, exatamente onde tinha achado. E fazer isso durante a lua nova, quando os espíritos estavam mais fracos. Se não desse certo, ia ter que procurar alguém que soubesse lidar com essas coisas antigas. Dona Quitéria também deu para ela um terço benzido e ensinou umas orações específicas contra espíritos da água. Disse que, se a situação piorasse, Dona Clemência devia procurar o padre Inácio, na cidade, que tinha experiência com casos assim. Dona Clemência voltou para casa pensativa. A lua nova só ia ser dali a uma semana, e ela não sabia se conseguia aguentar tanto tempo com aquela situação. Durante o caminho de volta, as pequenas fontes que tinham brotado na ida agora eram maiores, formando riachos que não existiam antes. Naquela noite, o sonho foi diferente. A mulher no poço não estava mais apontando para alguma coisa. Estava subindo, nadando em direção à superfície. Dona Clemência via ela se aproximando cada vez mais, os cabelos longos ondulando na água. No sonho, conseguiu ver mais detalhes da criatura. Ela usava roupas antigas, que pareciam ter sido ricas um dia, mas agora estavam esfarrapadas e cobertas de limo. Tinha joias no pescoço e nos braços, feitas do mesmo metal estranho do amuleto. Quando a mulher chegou perto da superfície, estendeu a mão para fora da água. Dona Clemência, no sonho, se abaixou para pegar a mão. No momento em que os dedos se tocaram, sentiu um frio terrível subir pelo braço, como se tivesse tocado gelo. Mas dessa vez, não acordou imediatamente. O sonho continuou, e ela viu a mulher saindo completamente da água. Era alta e magra, com a pele translúcida que deixava ver as veias por baixo. Os olhos eram completamente negros, sem pupila nem íris. A criatura falou e dessa vez Dona Clemência entendeu as palavras. Você mexeu no que não devia, filha. Agora somos uma só. Você é o recipiente que eu precisava para voltar ao mundo dos vivos. Acordou gritando com o braço direito dormente e gelado. Demorou umas 2 horas para a sensação passar. E quando olhou no espelho, viu que tinha uma marca no pulso, como se alguém tivesse apertado com força. A marca tinha o formato de uma mão, mas com dedos mais longos que os de uma pessoa normal. A partir daquele dia, as coisas ficaram piores. A presença que ela sentia ficou mais forte, mais próxima. Às vezes, quando estava sozinha, ouvia a respiração perto do ouvido. Outras vezes, sentia alguém tocando no cabelo ou na roupa. E começou a ter episódios estranhos. Às vezes, acordava em lugares que não lembrava de ter ido. Uma manhã, se viu no meio da plantação de milho, descalça e com a roupa encharcada. Outra vez, acordou sentada na beira do poço, com os pés dentro da água. Nesses episódios, sempre havia sinais de que ela tinha feito coisas que não lembrava. Na vez que acordou na plantação, havia um círculo de plantas mortas ao redor dela, como se alguma coisa tivesse sugado a vida delas.
Quando acordou no poço, a água estava com aquela cor esverdeada estranha. As cabras começaram a ficar doentes. Uma por vez, foram perdendo o apetite e ficando fracas. O veterinário que veio examinar elas não achou nada de errado, mas disse que parecia que estavam definhando por algum motivo desconhecido. Dona Clemência percebeu que as cabras pioravam sempre depois dos seus episódios estranhos. Era como se ela, ou alguma coisa que usava o corpo dela, tivesse fazendo alguma coisa para as cabras ficarem doentes. Ela também começou a sentir que estava perdendo peso. Comia normalmente, mas emagrecia a cada dia. E aquela sede estranha continuava, mais forte que antes. Chegava a beber litros de água por dia, mas nunca se sentia satisfeita. Mas o mais perturbador era que, às vezes, quando se olhava no espelho, via o reflexo da mulher do poço em vez do próprio rosto. Durava apenas alguns segundos, mas era tempo suficiente para ver aqueles olhos negros olhando de volta. Uma noite, acordou com barulho de água pingando. Pensou que podia ser vazamento no telhado, mas quando acendeu a luz, viu que o barulho vinha do quarto mesmo. No chão, ao lado da cama, tinha uma poça d'água. Olhou para o teto, mas não tinha marca de goteira. A poça parecia ter aparecido do nada. E a água estava morna, quase quente, como se tivesse saído de uma pessoa. Quando se abaixou para tocar a água, viu que tinha algo flutuando nela. Eram fios de cabelo. Cabelos longos e escuros que não eram dela. Dona Clemência tinha cabelo castanho e curto, mas esses eram pretos e chegavam até a cintura. Tirou os fios da água com nojo, mas eles se dissolveram entre os dedos como se fossem feitos de água. Na manhã seguinte, a poça tinha sumido, mas o chão ainda estava meio úmido. E havia um cheiro estranho no ar, doce e meio podre, como flores murchas misturadas com água parada. Dona Clemência começou a suspeitar que a criatura não estava apenas visitando ela, estava começando a usar o corpo dela quando ela dormia. Os episódios estranhos, as coisas que não lembrava de fazer, tudo indicava que algo mais estava acontecendo. Decidiu não esperar a lua nova. Pegou o amuleto e foi para o poço naquela mesma tarde. Ia devolver a peça e acabar com aquilo de uma vez por todas, mesmo que fosse perigoso fazer isso na lua cheia. Quando chegou no poço, viu que a água estava diferente. Não era mais cristalina. Tinha uma cor esverdeada, como se tivesse alga ou limo misturado. E tinha um cheiro estranho, meio doce, meio podre, que ficava mais forte quando o vento soprava. Mesmo assim, se aproximou da borda e jogou o amuleto na água. A peça afundou rapidamente, desaparecendo na água escura. Por um momento, teve a esperança de que aquilo ia resolver tudo. Mas a água começou a borbulhar violentamente, como se tivesse alguma coisa grande se mexendo lá embaixo. E do fundo do poço veio um som terrível, um grito que parecia vir de muito longe, cheio de raiva e dor. Dona Clemência se afastou da borda, assustada. A água continuou borbulhando por vários minutos, até que finalmente se acalmou. Mas agora tinha uma cor ainda mais escura, quase preta. Voltou para casa achando que tinha piorado a situação. Naquela noite, teve o pior pesadelo de todos. Sonhou que estava no poço de novo, mas dessa vez, ela é que estava debaixo d'água, olhando para cima. Via a mulher na superfície, só que agora ela tinha o rosto de Dona Clemência. Era como se tivessem trocado de lugar. Ela tentava subir, mas não conseguia. A água pesava como chumbo, puxando ela para baixo. E lá embaixo, no fundo mais escuro do poço, via outras figuras. Mulheres de diferentes épocas, todas com a mesma expressão de desespero. Entendeu que a criatura já tinha feito isso antes, com outras pessoas ao longo dos séculos. Uma das mulheres se aproximou dela no sonho. Era mais velha, com roupas que pareciam ser do século passado. Falou numa voz que ecoava estranhamente debaixo d'água. Ela coleta nós, uma de cada geração. Você é só mais uma na coleção dela.
Dona Clemência tentou perguntar como escapar, mas quando abriu a boca, só entrou água. A mulher continuou: o amuleto é a chave, mas não para prendê-la, para libertá-la. Cada vez que alguém acha ele e devolve para o poço, ela fica mais forte. Acordou sem conseguir respirar direito, como se tivesse realmente se afogado. Passou o resto da noite tossindo e cuspindo, sentindo gosto de água podre na boca, e teve certeza de que tinha cometido um erro terrível ao devolver o amuleto. No dia seguinte, foi ao poço de novo. Queria ver se o amuleto tinha afundado mesmo, se não estava boiando na superfície, mas quando olhou para a água, levou um susto terrível. Lá no fundo, via o rosto da mulher dos sonhos olhando para cima. Não era reflexo nem ilusão. Era realmente o rosto de uma pessoa debaixo d'água, com os olhos abertos e os cabelos espalhados. E havia mais rostos, vários flutuando em profundidades diferentes. Todas mulheres, todas com a mesma expressão de desespero. Era como se o poço fosse um cemitério submerso, cheio de almas presas. Dona Clemência gritou e se afastou da borda. Quando olhou de novo, os rostos tinham sumido, mas a água continuava com aquela cor escura e o cheiro forte. Correu para casa e trancou todas as portas, mas sabia que não ia adiantar. A coisa, seja lá o que fosse, já estava dentro da propriedade, talvez até dentro da casa. Naquela noite, não tentou dormir. Ficou sentada na cozinha, com todas as luzes acesas, bebendo café para se manter acordada. Mas por volta das 3 da manhã, ouviu barulho de água correndo. O som vinha do banheiro. Foi verificar e viu que a torneira estava aberta, jorrada a água. Fechou a torneira, mas alguns minutos depois o barulho voltou. A torneira estava aberta de novo. Isso aconteceu várias vezes durante a noite. Toda vez que ela fechava uma torneira, outra se abria sozinha. Era como se alguma coisa quisesse encher a casa de água. E a cada vez que uma torneira se abria, Dona Clemência sentia que perdia um pouco mais de controle sobre o próprio corpo. Os movimentos ficavam mais lentos, os pensamentos mais confusos. Era como se alguma coisa tivesse dividindo o espaço na cabeça dela. Pela manhã, cansada e desesperada, decidiu ir embora. Ia para a casa de uma irmã na cidade, pelo menos até descobrir como resolver aquela situação. Fez uma mala pequena e foi procurar as cabras para ver como estavam. Mas quando chegou no curral, achou todas mortas. Não tinham ferimento nenhum, só estavam ali, caídas como se tivessem morrido ao mesmo tempo. O mais estranho é que todas estavam com a língua de fora, como se tivessem morrido de sede, mas o bebedouro estava cheio d'água. Dona Clemência não entendia como aquilo era possível. Quando se aproximou do bebedouro para ver melhor, notou que a água tinha a mesma cor esverdeada da água do poço, e flutuando na superfície, havia pequenos pedaços de alguma coisa que parecia tecido ou pele. Entendeu que a criatura tinha usado o corpo dela durante a noite para envenenar a água das cabras. Mais uma vez, tinha feito alguma coisa terrível sem lembrar. Saiu da fazenda naquele mesmo dia, sem olhar para trás. Pegou o ônibus para a cidade e foi se hospedar na casa da irmã, Dona Aparecida. Não contou a história toda, só disse que tinha tido uns problemas na propriedade e precisava ficar longe por um tempo. Dona Aparecida era uns 10 anos mais nova, casada com um funcionário da prefeitura. Tinham 2 filhos adolescentes e moravam numa casa simples, mas confortável no centro da cidade. Mas mesmo na cidade, longe do poço, as coisas continuaram estranhas. A sede terrível persistia. Dona Clemência bebia água constantemente, mas nunca se sentia satisfeita. E começou a ter alucinações. Via água escorrendo pelas paredes da casa da irmã, ouvia barulho de goteiras onde não tinha. Às vezes, quando olhava no espelho, via o reflexo da mulher do poço em vez do próprio rosto. E os episódios de perda de memória continuaram. Acordava em lugares estranhos da casa, sempre molhada e sem lembrar como tinha chegado lá.
Uma vez, a irmã a achou no banheiro às 4 da manhã, sentada na banheira cheia, completamente vestida e dormindo. Dona Aparecida ficou preocupada com o estado da irmã. Dona Clemência estava cada vez mais magra e pálida e bebia água sem parar. Insistiu para ela ir no médico, mas os exames não mostraram nada de errado. O médico disse que podia ser estresse ou depressão e receitou uns calmantes. Mas Dona Clemência sabia que não era doença comum. Era alguma coisa sobrenatural que estava tomando conta do corpo dela aos poucos. Os filhos de Dona Aparecida, Jorginho e Marilene, começaram a evitar a tia. Diziam que ela falava sozinha durante a noite, numa voz diferente da normal, e que às vezes, quando olhavam para ela, tinham a impressão de que não era mais a mesma pessoa. Uma semana depois de chegar na cidade, Dona Clemência acordou no meio da noite, sentindo que alguém estava puxando ela. Não conseguia ver ninguém, mas sentia mãos frias agarrando os braços e as pernas. Tentou gritar, mas não conseguia emitir som nenhum. As mãos invisíveis a puxavam em direção à porta do quarto. Ela se debatia, mas não tinha força para resistir. De repente conseguiu se soltar. Caiu no chão ofegante, o coração disparado. Dona Aparecida acordou com o barulho e veio ver o que tinha acontecido. Dona Clemência contou que tinha tido um pesadelo, mas sabia que não era sonho. Alguma coisa tinha realmente tentado levá-la para algum lugar. E tinha certeza de que sabia para onde. De volta para o poço. No dia seguinte, decidiu voltar para a fazenda. Não podia fugir para sempre. E parecia que a coisa ia continuar perseguindo ela em qualquer lugar que fosse. Além disso, estava pondo a família da irmã em perigo. Dona Aparecida tentou convencê-la a ficar, mas Dona Clemência disse que tinha que resolver aquilo de uma vez por todas. Ia voltar e enfrentar o que quer que fosse. Antes de partir, foi procurar o padre Inácio, como Dona Quitéria tinha sugerido. O padre era um homem idoso, com muito conhecimento sobre assuntos sobrenaturais. Quando Dona Clemência contou a história, o padre ficou muito sério. Disse que conhecia casos parecidos de espíritos antigos que usavam objetos como âncora para se ligar ao mundo físico. Explicou que o amuleto não era uma prisão para a criatura, era justamente o contrário. Era um canal que permitia que ela influenciasse o mundo dos vivos. E cada vez que alguém o tocava, a ligação ficava mais forte. O padre deu para ela uma cruz benzida e uma garrafa de água benta. Disse que se a situação ficasse muito perigosa, ela devia jogar a água benta no poço e rezar o Pai Nosso de trás para frente, que era uma oração poderosa contra espíritos malignos. Também explicou que havia uma maneira de quebrar definitivamente a ligação com a criatura, mas era muito arriscada. Precisava entrar no poço durante o meio-dia, quando o sol estava mais forte, e destroçar o amuleto com suas próprias mãos. Só assim a âncora seria quebrada e o espírito ficaria preso no mundo espiritual. Dona Clemência voltou para a fazenda no fim da tarde. A casa estava como tinha deixado, mas o poço tinha transbordado tanto que tinha formado um pequeno lago em volta das pedras. A água cobria uma área de uns 50 metros quadrados e tinha aquela cor esverdeada estranha. No centro do lago, onde ficava a boca do poço, a água borbulhava como se tivesse alguma coisa se mexendo lá embaixo. Dona Clemência se aproximou da beira da água nova. Era quente, quase fervendo, e o cheiro doce e podre era muito forte. Quando olhou para a água, viu que tinha coisas flutuando. Pedaços de tecido, fios de cabelo, objetos que ela não conseguia identificar. E viu algo que fez o sangue gelar. Eram ossos. Ossos humanos, alguns ainda com pedaços de carne grudados. Entendeu que aquele não era só um lago formado pela água do poço. Era um cemitério líquido, onde a criatura guardava os restos das suas vítimas. Naquela noite, não tentou entrar em casa. Ficou sentada na varanda, observando o lago estranho que tinha se formado. Por volta da meia-noite, viu alguma coisa se movendo na água.
Era um vulto escuro que nadava de um lado para o outro, às vezes mergulhando, às vezes vindo à superfície. Parecia estar procurando alguma coisa ou alguém. De repente, o vulto parou no centro do lago e começou a se erguer da água. Dona Clemência viu que era a mulher dos sonhos, mas agora ela estava no mundo real. A criatura era alta e magra, com cabelos longos que escorriam água. A pele era muito pálida, quase translúcida, e os olhos eram completamente pretos. Usava roupas que pareciam ter sido brancas um dia, mas agora estavam sujas e rasgadas. Mas havia outros detalhes que ela não tinha notado nos sonhos. A criatura tinha guelras no pescoço que se abriam e fechavam como as de um peixe, e os dedos eram unidos por membranas, como patas de pato. A mulher olhou diretamente para Dona Clemência e começou a andar na direção da casa. Não caminhava normalmente, deslizava sobre a água como se fosse terra firme. Dona Clemência ficou paralisada, vendo a criatura se aproximar. Quando ela chegou perto da varanda, parou e estendeu a mão, como tinha feito no sonho. Mas dessa vez, Dona Clemência não pegou a mão. Em vez disso, perguntou o que a criatura queria. A mulher abriu a boca como se fosse falar, mas só saiu um som como água correndo. Então, de alguma forma que Dona Clemência não conseguiu explicar depois, ela entendeu o que a criatura queria. Não foram palavras que ouviu, mas uma comunicação direta na mente. A mulher era um espírito muito antigo, que tinha sido presa no poço há centenas de anos pelos índios que moravam na região. Ela controlava as águas subterrâneas e as chuvas, mas tinha usado seus poderes para fazer mal às pessoas. Não era exatamente maldosa por natureza. Era mais como uma força da natureza, sem conceito de bem ou mal. Matava para se alimentar, como qualquer predador. Mas ao contrário dos animais, ela se alimentava não de carne, mas de essência vital. Os índios fizeram um ritual para aprisioná-la no fundo do poço, usando o amuleto como chave. Enquanto a peça ficasse no fundo, o espírito ficaria preso. Mas quando Dona Clemência a tirou de lá, quebrou o selo que mantinha a criatura contida. Agora, o espírito queria trocar de lugar com ela. Dona Clemência ficaria presa no poço e ela seria livre para voltar ao mundo e usar seus poderes de novo. Mas não era uma troca simples. Dona Clemência ia se transformar numa criatura como ela, presa para sempre no fundo da água. Dona Clemência disse que não ia aceitar, mas a criatura riu, um som como água borbulhando, e disse que ela não tinha escolha. Já tinha bebido da água do poço. Já tinha sido marcada. A transformação já tinha começado. Foi quando Dona Clemência percebeu que tinha mudado mesmo. Olhou para as próprias mãos e viu que os dedos estavam começando a ficar unidos por membranas finas. Sentia que precisava de água constantemente porque estava se transformando numa criatura aquática. A sede terrível era parte do processo. A mulher espírito se aproximou mais, estendendo novamente a mão. Dessa vez, quando Dona Clemência tentou recuar, descobriu que não conseguia se mover. Era como se as próprias pernas tivessem virado água. Olhou para baixo e viu que os pés estavam começando a se dissolver, virando um líquido claro que escorria pela madeira da varanda. O processo de transformação estava acelerando. Em desespero, Dona Clemência lembrou da água benta que o padre Inácio tinha dado. Tirou a garrafa do bolso e jogou o conteúdo na criatura. O efeito foi imediato. A mulher espírito gritou de dor e se afastou, a pele fumegando onde a água benta tinha tocado. Por alguns segundos, sua forma ficou instável, como se fosse se desfazer. Dona Clemência aproveitou para recuar para dentro de casa. A transformação nas pernas parou, e ela conseguiu se mover de novo. Mas sabia que a água benta só ia deter a criatura por pouco tempo. Lembrou do que o padre tinha falado sobre destruir o amuleto. Era arriscado, mas parecia ser a única maneira de acabar com aquilo definitivamente.
Passou o resto da noite planejando. Ia esperar o meio-dia do dia seguinte, quando o sol tivesse na posição mais alta. Então, ia entrar no lago, mergulhar até o fundo do poço e quebrar o amuleto com as próprias mãos. Quando o sol nasceu, começou a se preparar. Pegou uma corda resistente e amarrou uma ponta na árvore mais próxima do lago. A outra ponta amarrou na cintura, para ter como voltar à superfície se alguma coisa desse errado. Às 11h30 da manhã, se aproximou da beira do lago. A água ainda estava com aquela cor esverdeada, mas parecia menos agitada que na noite anterior. A criatura não estava à vista. Quando o relógio da igreja do povoado bateu meio-dia, Dona Clemência entrou na água. Estava quente, quase insuportável, e o cheiro podre era muito forte. Mas ela continuou andando em direção ao centro. Quando chegou onde ficava o poço original, a água já batia no peito. Respirou fundo e mergulhou, seguindo a corda que tinha amarrado na cintura. Lá embaixo, a água estava mais escura que piche. Dona Clemência não conseguia ver nada, só tateava o fundo procurando o amuleto. Os pulmões já estavam queimando quando finalmente achou a peça de metal. Mas quando tocou no amuleto, sentiu alguma coisa agarrar o tornozelo. Olhou para baixo e viu a mulher espírito, só que agora ela estava diferente. A água tinha revelado sua forma verdadeira. Não era mais parecida com uma pessoa. Era uma criatura longa e serpentina, com vários braços que terminavam em garras afiadas. A cabeça era maior que a de um humano, com fileiras de dentes pontiagudos. Os olhos eram do tamanho de pratos, completamente negros. A criatura tentou puxar Dona Clemência para baixo, mas ela segurou firme na corda. Com a mão livre, pegou o amuleto e começou a bater ele contra as pedras do fundo do poço. O metal era mais resistente do que parecia. Mesmo batendo com força, só conseguia fazer arranhões na superfície. E a criatura continuava tentando puxá-la, as garras rasgando a pele da perna. Os pulmões de Dona Clemência estavam pegando fogo, ia ter que subir para respirar, mas não podia soltar o amuleto. Em desespero, tentou morder a peça, como se pudesse quebrá-la com os dentes. Foi quando sentiu os dentes se transformarem. Ficaram mais afiados, mais fortes, como os de um predador aquático. Entendeu que a transformação não tinha parado completamente, só tinha sido suspensa. Usou os dentes novos para morder o amuleto. Dessa vez, conseguiu fazer uma rachadura no metal. A criatura sentiu o dano e soltou um grito subaquático que fez a água vibrar. Continuou mordendo e arranhando a peça até que ela se partiu em dois. No momento em que o amuleto se quebrou completamente, uma luz intensa brilhou debaixo d'água. A criatura serpentina começou a se desfazer, como se fosse feita de areia. Soltou Dona Clemência e tentou fugir, mas já era tarde. A luz a envolveu completamente e ela se dissolveu na água. Dona Clemência subiu à superfície desesperada por ar. Quando conseguiu respirar de novo, viu que o lago inteiro estava mudando. A água esverdeada foi ficando clara e o nível começou a baixar rapidamente. Em poucos minutos, só restava o poço original, com a água cristalina de sempre. Os ossos e pedaços de tecido que flutuavam no lago tinham sumido, como se nunca tivessem existido. Dona Clemência saiu da água trêmula e exausta. Sentia que alguma coisa tinha mudado no corpo dela. A sede terrível tinha passado e os dedos voltaram ao normal. A criatura tinha sido destruída e com ela a maldição que estava transformando Dona Clemência. Mas havia uma consequência inesperada. Com a destruição do espírito da água, toda a região começou a secar. O poço, que sempre teve água abundante, secou completamente em questão de dias. As plantas do quintal murcharam, as árvores perderam as folhas. Era como se a criatura, mesmo sendo maligna, fosse responsável por manter o equilíbrio hídrico da região. Dona Clemência percebeu que ia ter que abandonar a fazenda. Sem água, não dava para criar animais nem plantar nada.
Vendeu a propriedade por um preço baixo e se mudou definitivamente para a cidade. O novo dono da fazenda tentou cavar um poço artesiano, mas só achou rocha seca. Depois de alguns anos, desistiu e deixou a terra abandonada. Dona Clemência nunca contou a história completa para ninguém. Guardou o segredo do que tinha acontecido, mas às vezes se perguntava se tinha feito a coisa certa. Viveu o resto da vida na cidade, trabalhando como costureira. Nunca mais voltou à região da fazenda, mas às vezes ouvia notícias sobre a seca que continuava por lá. Com o tempo, a mata cresceu sobre a terra abandonada. As ruínas da casa foram cobertas por cipós e arbustos. O poço seco foi tampado pela vegetação, e o lugar se tornou uma área selvagem onde ninguém se aventurava. Mas Dona Clemência sabia que embaixo de toda aquela vegetação, no fundo do poço ressecado, ainda havia pedaços do amuleto quebrado. E às vezes se perguntava se, com o tempo, os fragmentos não poderiam se juntar novamente. Anos depois, quando já estava bem idosa, recebeu a visita de um moço da universidade que estava pesquisando lendas da região. Ele contou que havia relatos de pessoas que tinham visto luzes estranhas na mata que cresceu sobre a antiga fazenda. Dona Clemência não disse nada sobre o que sabia, mas ficou preocupada. Talvez a criatura não tivesse sido completamente destruída. Talvez alguma parte dela tivesse sobrevivido, esperando uma oportunidade para se reconstituir. Na última conversa que teve com Dona Quitéria, antes da velha rezadeira morrer, ela perguntou se espíritos muito antigos podiam realmente ser destruídos para sempre. Dona Quitéria disse que não sabia ao certo. Essas criaturas existiam desde antes da chegada do homem à Terra e tinham uma natureza diferente dos fantasmas comuns. Talvez fossem parte fundamental da natureza, e destruí-las completamente pudesse ter consequências imprevistas. Dona Clemência morreu aos 82 anos na cidade, cercada pelos filhos de Dona Aparecida. Nos últimos dias de vida, falava muito sobre água, sobre a importância de respeitar os recursos naturais e não mexer com forças que não se compreende. Depois da morte dela, os sobrinhos foram limpar a casa e acharam um diário escondido debaixo do colchão. Nele, Dona Clemência tinha escrito toda a história do que aconteceu na fazenda como um registro para futuras gerações. O diário mencionava a localização exata onde os pedaços do amuleto tinham ficado e alertava sobre os perigos de mexer com eles. Mas também falava sobre a importância de vigiar o local, para ter certeza de que a criatura não ia voltar. Um dos sobrinhos, que era geólogo, ficou curioso sobre a história. Decidiu visitar o local da antiga fazenda para ver se achava alguma evidência do que a tia tinha relatado. Quando chegou lá, achou a mata fechada que tinha crescido sobre as ruínas. Com muito esforço, conseguiu localizar onde ficava o poço. Estava completamente seco e coberto por vegetação, exatamente como Dona Clemência tinha descrito. Mas havia alguma coisa estranha. Mesmo com toda a seca da região, em volta do poço antigo havia uma vegetação mais verde e viçosa. Era como se ainda houvesse umidade no solo, mesmo sem água visível. O geólogo fez algumas medições e descobriu que havia um lençol freático muito profundo bem embaixo do poço. A água estava lá, mas a uma profundidade impossível de alcançar com equipamentos simples. Intrigado, voltou algumas vezes ao local. E numa dessas visitas, durante uma noite de lua cheia, ouviu sons estranhos vindo do fundo da mata. Eram como gemidos ou lamentos que pareciam vir de debaixo da terra. Decidiu não investigar mais a fundo. Guardou o diário da tia e nunca mais voltou ao local. Mas às vezes, quando via notícias sobre a seca na região, lembrava das palavras de Dona Clemência sobre forças antigas que não deviam ser perturbadas. E até hoje,
Os moradores mais velhos do povoado próximo contam histórias sobre a mata que cresceu onde ficava a fazenda de Dona Clemência. Dizem que quem entra lá às vezes ouve barulho de água correndo, mesmo não tendo nenhum riacho na região. Alguns juram que já viram luzes azuis dançando entre as árvores nas noites de lua nova. E há quem diga que se alguém cavar fundo o suficiente naquela mata, vai achar não só água, mas coisas muito mais antigas e perigosas que foram enterradas ali há muito tempo. Mas isso são apenas histórias que o povo conta. Ninguém nunca teve coragem de ir verificar se são verdade. O gado começou a sumir numa quinta-feira de setembro, quando a lua estava quase cheia e o ar pesado anunciava tempestade. Dona Evangelina percebeu que faltava uma das vacas leiteiras na hora da ordenha da tarde. Era uma mulher de uns 62 anos, viúva há 5, que tocava sozinha um sítio pequeno nas encostas da serra. Tinha o cabelo branco sempre preso num coque baixo, as mãos marcadas pelos anos de trabalho pesado e uma cicatriz antiga no queixo que ela ganhara quando criança, caindo de uma árvore. Falava pouco, mas quando abria a boca, todo mundo respeitava o que dizia. A vaca que sumiu era a Mimosa, uma holandesa mansa que nunca se afastava muito do pasto. Dona Evangelina achou estranho porque tinha verificado a cerca de manhã e estava tudo no lugar. Não tinha buraco nem porteira aberta por onde o animal pudesse ter saído. Pegou a lanterna e saiu procurando pela propriedade. O sítio ficava no alto de um morro, cercado de mata por 3 lados. Do quarto lado, descia uma estrada de terra que levava até a cidade uns 15 quilômetros serra abaixo. Andou pelas beiradas da mata, chamando a vaca, fazendo os barulhinhos que ela conhecia. Mas não teve resposta. Só o silêncio pesado da noite, sem grilo nem passarinho cantando. Mesmo os sapos do açude tinham ficado quietos. Foi quando encontrou as pegadas. Não eram da vaca. Eram marcas estranhas na terra fofa perto do açude. Pareciam de pé humano, mas eram grandes demais e tinham uma forma estranha, como se os dedos fossem mais compridos que o normal. As pegadas vinham da mata e seguiam na direção do pasto onde ficava o gado. Dona Evangelina nunca tinha visto marca igual. Seguiu o rastro com a lanterna, mas ele sumia quando chegava na grama mais alta. Naquela noite, não conseguiu dormir direito. Ficou ouvindo barulhos que não conseguia identificar. Às vezes parecia grito de animal, às vezes parecia voz humana chamando de longe. Sempre vinha da direção da mata. No dia seguinte, saiu cedo para procurar a vaca. Foi até os vizinhos perguntar se alguém tinha visto alguma coisa, mas ninguém soube informar. Seu Damasceno, que morava no sítio mais próximo, disse que também tinha ouvido uns barulhos estranhos durante a noite. Falou que parecia choro de mulher, mas vindo de muito longe. A esposa dele, Dona Terezinha, completou dizendo que tinha sido um som muito triste, como se alguém tivesse perdido alguém muito querido. Dona Evangelina voltou para casa preocupada. Uma vaca valia dinheiro e ela não podia se dar ao luxo de perder o gado. Decidiu que ia fazer uma busca mais completa na mata, mesmo sabendo que era perigoso andar sozinha em lugar desconhecido. Na tarde daquele dia, pegou uma corda, uma faca de mato e uma garrafa d'água. Entrou na mata pelo ponto onde tinha achado as pegadas estranhas. A mata era fechada, com árvores altas que quase não deixavam o sol passar. Depois de andar uns 20 minutos, achou um rastro que poderia ser da vaca. Galhos quebrados, algumas folhas pisoteadas. Seguiu o rastro morro abaixo, se afastando cada vez mais da propriedade. Foi quando ouviu o barulho, um mugido baixo, como se viesse de muito longe. Dona Evangelina parou para escutar melhor. O som se repetiu e ela teve certeza que era uma vaca, mas havia alguma coisa estranha no mugido. Soava diferente, mais rouco que o normal. Continuou seguindo na direção do som. A mata ficava mais fechada e ela teve que usar a faca para abrir caminho entre os cipós. O chão começou a ficar mais úmido, como se tivesse alguma água por perto.
Chegou numa clareira pequena onde havia uma espécie de gruta na encosta do morro. A entrada era baixa, quase escondida atrás de umas pedras grandes, e de dentro da gruta vinha um cheiro forte, doce e meio podre ao mesmo tempo. O mugido veio de novo, dessa vez mais claro. Vinha de dentro da gruta. Dona Evangelina se abaixou para olhar pela entrada. Era escuro demais para ver alguma coisa, mas o cheiro era muito forte. Acendeu a lanterna e apontou para dentro da gruta. O que viu fez o sangue gelar. Lá no fundo havia ossos espalhados pelo chão. Muitos ossos de animais diferentes. E entre os ossos reconheceu pedaços do couro da mimosa. Mas havia alguma coisa mais perturbadora. Os ossos não estavam simplesmente espalhados, estavam arrumados em pilhas organizadas, como se alguém tivesse separado eles por numa pilha os ossos longos, noutra os ossos pequenos, noutra as caveiras. E no centro da gruta tinha uma espécie de altar feito de pedras. Em cima do altar havia vários objetos que ela não conseguiu identificar direito. Pareciam enfeites ou ferramentas feitos de osso e metal. Dona Evangelina recuou da entrada da gruta, o coração batendo forte. Aquilo não era covil de animal comum. Alguém ou alguma coisa estava usando aquele lugar para fazer coisas que ela não queria nem imaginar. Saiu correndo da mata, tropeçando nos galhos e se arranhando nos espinhos. Só parou quando chegou na beira do pasto, ofegante e assustada. Olhou para trás, mas a mata parecia normal, silenciosa como sempre. Naquela noite, trancou a casa toda e pôs as outras vacas no curral mais próximo da casa. Não ia arriscar perder mais gado para quem quer que fosse o responsável por aquela gruta. Mas na manhã seguinte, quando foi ordenhar as vacas, descobriu que tinha perdido mais uma. A princesa, uma vaca mais nova que dava muito leite. E dessa vez não achou pegada estranha nem rastro. O animal tinha simplesmente sumido. Dona Evangelina foi até a cidade falar com o delegado. Contou sobre a vaca que tinha sumido e sobre a gruta que tinha achado na mata. Mas não falou sobre os ossos organizados, nem sobre o altar. Sabia que iam achar que ela estava ficando caduca. O delegado, um homem jovem que não conhecia bem a região, disse que ia mandar uns policiais dar uma olhada. Mas Dona Evangelina percebeu que ele não estava levando o caso muito a sério. Provavelmente achava que era só animal se perdendo na mata. Voltou para casa desanimada. Sabia que a polícia da cidade não ia entender a gravidade da situação. Iam dar uma olhada superficial na mata e não achar nada, porque quem quer que fosse o responsável era esperto demais para se deixar pegar facilmente. Decidiu procurar ajuda de alguém que conhecesse melhor essas coisas. Foi falar com seu Osvaldo, um velho que morava sozinho numa casinha na beira da estrada. Era conhecido na região como alguém que sabia de histórias antigas e coisas sobrenaturais. Seu Osvaldo ouviu a história toda sem interromper. Quando ela terminou de contar, o velho ficou um tempo em silêncio, pensando. Depois disse que já tinha ouvido histórias parecidas em outras regiões. Falou que existiam pessoas que faziam pactos com forças escuras para conseguir poder. Esses pactos geralmente exigiam sacrifícios. Primeiro de animais, depois de pessoas. E quem fazia esses rituais sempre escolhia lugares isolados, como grutas ou clareiras escondidas. Seu Osvaldo disse que a região sempre teve histórias estranhas. Muito tempo atrás, ainda no tempo dos escravos, falava-se de uma mulher que morava sozinha na mata e fazia trabalhos para quem pagasse bem. Diziam que ela conhecia segredos antigos e podia curar doenças ou amaldiçoar inimigos. Segundo as histórias, essa mulher tinha vivido muito mais tempo que uma pessoa normal vive. Algumas pessoas achavam que ela tinha feito um pacto para ter vida longa, em troca de alimentar alguma coisa com sangue de animais e pessoas. O velho alertou Dona Evangelina para ter muito cuidado. Se realmente havia alguém fazendo rituais na mata, essa pessoa podia ser perigosa. E se ela tinha perdido o gado, talvez fosse a próxima na lista. Dona Evangelina voltou para casa ainda mais preocupada.
Não sabia se devia acreditar nas histórias de seu Osvaldo, mas não podia ignorar o que tinha visto na gruta. Alguém estava matando animais ali, e de uma forma muito organizada. Decidiu que ia vigiar a propriedade durante a noite. Se alguém tentasse levar mais gado, ela ia estar preparada. Pegou a espingarda do marido, que guardava há anos sem usar, e verificou se ainda funcionava. Na primeira noite de vigília, não aconteceu nada. Dona Evangelina ficou acordada até de manhã, sentada na varanda com a espingarda no colo, mas não viu nem ouviu nada suspeito. Na segunda noite, por volta das 2 da manhã, ouviu um barulho diferente vindo do pasto. Não era som de vaca nem de outros animais que ela conhecia. Era um arrastar, como se alguém tivesse arrastando alguma coisa pesada pela grama. Pegou a lanterna e a espingarda e saiu para verificar. Quando chegou no pasto, viu uma figura escura se movendo entre as vacas. Era uma pessoa, mas tinha alguma coisa estranha na forma como se movia. A figura não andava normalmente, parecia se arrastar, como se as pernas não funcionassem direito, e era muito magra, quase esquelética. Mesmo na distância, dava para ver que não era uma pessoa normal. Dona Evangelina gritou perguntando quem era, mas a figura não respondeu. Continuou se movendo entre o gado, como se estivesse procurando alguma vaca específica. Ela atirou para o alto, só para assustar. O barulho do tiro ecoou pela serra, mas a figura não pareceu se importar. Continuou se movendo, agora na direção de uma das vacas mais novas. Dona Evangelina percebeu que ia ter que atirar na pessoa ou ia perder mais gado. Mirou na figura e atirou. Tinha certeza que tinha acertado, porque viu a pessoa cambalear. Mas em vez de cair, a figura olhou na direção dela e fez um som terrível, um grito que não parecia vir de garganta humana. Depois disso, a figura desapareceu. Não correu nem se escondeu, simplesmente sumiu, como se tivesse se dissolvido no ar. Dona Evangelina ficou parada por vários minutos, esperando para ver se ela ia voltar. Na manhã seguinte, foi procurar sinais de sangue no pasto. Se tinha acertado a pessoa, devia ter pelo menos algumas gotas de sangue no chão. Mas não achou nada. Nem sangue, nem pegadas, nem qualquer sinal de que alguém tinha estado ali. Começou a questionar se não tinha imaginado tudo. Talvez o cansaço e o estresse tivessem feito ela ver coisas que não existiam, mas quando contou as vacas, percebeu que não faltava nenhuma. Pela primeira vez em uma semana, todas estavam lá. Dona Evangelina achou que talvez tivesse assustado quem quer que fosse e que a pessoa não ia mais voltar, mas estava enganada. Na noite seguinte, o barulho voltou, só que dessa vez não vinha do pasto. Vinha de dentro de casa. Era um arrastar suave pelo chão da sala, como se alguém tivesse caminhando descalço. Dona Evangelina estava na cama, mas não conseguia dormir. Pegou a espingarda e foi verificar. Quando chegou na sala, não viu ninguém. Mas havia pegadas no chão. As mesmas pegadas estranhas que ela tinha achado perto do açude. E as pegadas ainda estavam úmidas, como se quem as fizesse tivesse acabado de passar ali. As pegadas iam da porta da frente até a cozinha, depois voltavam para a porta, como se a pessoa tivesse entrado, dado uma olhada na casa e saído. Dona Evangelina sentiu um arrepio, pensando que alguém tinha estado dentro da casa enquanto ela estava no quarto. Verificou todas as portas e janelas. Estavam todas trancadas, sem sinal de arrombamento. Não entendia como alguém tinha conseguido entrar, a não ser que tivesse chave ou que soubesse algum jeito especial de abrir fechaduras. No dia seguinte, decidiu que ia voltar na gruta. Queria entender melhor o que estava acontecendo e talvez encontrar pistas sobre quem era a pessoa que estava invadindo a propriedade. Dessa vez, levou mais equipamentos. Além da lanterna e da faca, pegou uma câmera fotográfica velha que o marido usava para registrar o gado. Se achasse alguma coisa importante, ia querer ter prova. Chegou na gruta no meio da tarde, quando ainda havia luz suficiente para ver melhor. A entrada continuava do mesmo jeito.
mas o cheiro estava mais forte, como se tivessem colocado coisas novas lá dentro recentemente. Entrou na gruta com cuidado, iluminando tudo com a lanterna. Os ossos continuavam arrumados em pilhas, mas agora havia mais. E no altar de pedra tinha objetos novos. Pedaços de tecido que pareciam ser das roupas que ela usava para trabalhar. Dona Evangelina sentiu um frio na barriga. Alguém tinha estado na casa dela, não só para espionar, mas para pegar pedaços das roupas. Isso significava que quem quer que fosse sabia exatamente quem ela era e onde morava. Fotografou tudo que pôde. As pilhas de ossos, o altar, os objetos estranhos. Queria ter provas do que estava acontecendo, caso precisasse mostrar para alguém. Foi quando ouviu passos atrás dela. Alguém estava vindo na direção da gruta. Dona Evangelina apagou a lanterna rapidamente e se escondeu atrás de uma pilha de ossos, o coração disparado. Os passos pararam na entrada da gruta. Depois ouviu uma voz. Era de mulher, mas tinha um tom estranho, como se a pessoa tivesse dificuldade para falar. "Eu sei que você está aí dentro", disse a voz. "Não adianta se esconder. Eu sinto o cheiro do seu medo." Dona Evangelina ficou paralisada. A voz não soava completamente humana. Tinha um chiado, como se viesse de uma garganta machucada ou muito velha. "Você não devia ter mexido nas minhas coisas", continuou a voz. "Agora vai ter que pagar o preço. Você e seus bichinhos." Os passos se aproximaram da entrada da gruta. Dona Evangelina podia ver uma sombra se movendo na claridade lá fora. Era uma figura humana, mas havia alguma coisa errada com a postura. "Há muito tempo eu não encontro alguém que more sozinho aqui perto", disse a voz. "Você vai ser perfeita para o que eu preciso." Dona Evangelina decidiu que não podia ficar escondida para sempre. Pegou a espingarda e apontou na direção da entrada. "Eu tenho uma arma", gritou. "Se você entrar aqui, eu atiro." A voz riu, um som desagradável que ecoou pela gruta. "Arma não vai adiantar, querida. Eu já morri uma vez há muito tempo. Balas não fazem diferença para quem já está morto." Dona Evangelina sentiu o medo subir pela garganta. Mesmo não acreditando completamente no que a pessoa estava dizendo, havia alguma coisa na voz que fazia ela acreditar que não era blefe. "O que você quer?", perguntou, tentando manter a voz firme. "Eu quero continuar vivendo", respondeu a voz. "E para isso preciso de sacrifícios. Primeiro os animais, depois as pessoas. É um ciclo que não pode parar." A sombra na entrada ficou mais definida. Dona Evangelina conseguiu ver que era realmente uma mulher, mas muito magra e curvada. Usava roupas velhas e esfarrapadas, e o cabelo era longo e desgrenhado. "Você pode facilitar as coisas", continuou a mulher. "Me dá mais alguns animais, e eu deixo você em paz por mais algum tempo. Ou posso pegar o que preciso à força." Dona Evangelina pensou rapidamente. Se concordasse, ia perder mais gado e provavelmente a mulher ia continuar pedindo mais. Se recusasse, ia ter que enfrentar alguma coisa que talvez não fosse completamente humana. "Eu não vou dar nada para você", disse finalmente. "Se quiser alguma coisa minha, vai ter que tomar à força." A mulher fez aquele som de riso de novo. "Eu esperava que você dissesse isso. Vai ser muito mais divertido assim." A sombra se afastou da entrada e os passos se distanciaram. Dona Evangelina esperou vários minutos antes de sair da gruta. Quando finalmente teve coragem de olhar lá fora, não viu ninguém. Voltou para casa o mais rápido que pôde, tropeçando na mata fechada. Quando chegou no sítio, verificou todas as portas e janelas, trancando tudo 2 vezes. Naquela noite, não tentou dormir. Ficou sentada na sala com a espingarda no colo e todas as luzes acesas. Por volta da meia-noite, ouviu barulhos no curral onde estavam as vacas. Olhou pela janela e viu a figura da mulher entre o gado. Dessa vez, conseguiu ver melhor. Era realmente muito velha e magra, com a pele grudada nos ossos.
Movia-se de forma estranha, como se os ossos não se encaixassem direito. A mulher estava fazendo alguma coisa com uma das vacas. Parecia que estava cantando ou rezando numa língua que Dona Evangelina não conhecia. A vaca ficou parada, como se tivesse hipnotizada. Dona Evangelina abriu a janela e atirou na direção da mulher. Dessa vez, viu claramente a bala acertar. A mulher cambaleou e olhou na direção da casa, mas não caiu. Em vez disso, ergueu os braços e gritou alguma coisa naquela língua estranha. Imediatamente, todas as luzes da casa se apagaram. Não foi falta de energia. As lâmpadas simplesmente pararam de funcionar. Na escuridão total, Dona Evangelina ouviu a mulher se aproximando da casa. Os passos arrastados ficaram mais altos, até parar bem na frente da porta. Você atirou em mim 2 vezes, disse a voz do lado de fora. Agora não tem mais volta. Você vai pagar. A porta começou a tremer, como se alguém tivesse batendo nela com força. Mas Dona Evangelina não ouvia barulho de punhos ou pés, só o tremor da madeira. Deixa eu entrar, continuou a voz, agora mais baixa e ameaçadora. Eu só quero conversar. Dona Evangelina sabia que não podia deixar a mulher entrar. Pegou uma cadeira e encostou na porta, depois empilhou mais móveis para reforçar. A porta parou de tremer, mas agora era a vez das janelas. Uma por uma, começaram a balançar como se houvesse vento forte. Mas não havia vento. A noite estava completamente calma. Você não pode se esconder para sempre, disse a voz, agora vindo de várias direções ao mesmo tempo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Você é que vai cansar primeiro. Dona Evangelina percebeu que a mulher estava certa. Não podia ficar trancada em casa para sempre. E se a criatura realmente não era completamente humana, talvez não precisasse de portas abertas para entrar. Decidiu tentar uma abordagem diferente. Lembrou das histórias que seu Osvaldo tinha contado sobre pessoas que faziam pactos. Talvez pudesse negociar alguma coisa. O que você quer exatamente? Gritou para fora. A voz parou de vir de várias direções e se concentrou na frente da porta. Eu já disse, quero continuar vivendo. E para isso, preciso de energia vital. Dos animais primeiro, das pessoas depois. E se eu te der alguns animais, você me deixa em paz? A voz riu. Por quanto tempo? 1 mês? 1 ano? Você não entende? Eu vou precisar de sacrifícios para sempre. E uma hora ou outra, os animais não vão ser suficientes. Dona Evangelina entendeu que não havia negociação possível. A criatura ia continuar pedindo mais, até que não tivesse mais nada para dar. E depois ia querer ela mesma. Então não tem acordo, disse. Não tem acordo, confirmou a voz. Mas eu sou paciente, posso esperar. Os barulhos pararam. As janelas ficaram quietas e não se ouvia mais passos lá fora. Mas Dona Evangelina sabia que a mulher não tinha ido embora. Só estava esperando o momento certo. Passou o resto da noite acordada, ouvindo cada barulho. De vez em quando, ouvia um arrastar suave ao redor da casa, como se alguém tivesse caminhando em círculos. Quando amanheceu, saiu com cuidado para verificar os estragos. 3 vacas tinham sumido durante a noite, e dessa vez havia muito sangue no curral. Sangue demais para ser só de 3 animais. Dona Evangelina entendeu que a situação tinha mudado. Antes, a mulher levava os animais inteiros. Agora estava matando eles no local e levando só o que precisava. Era um sinal de que estava ficando mais forte ou mais desesperada. Decidiu que não podia enfrentar aquilo sozinha. Foi até a cidade procurar ajuda, mas dessa vez não procurou a polícia. Foi direto na igreja falar com o padre. Padre Maurício era um homem de meia idade que conhecia bem a região. Quando Dona Evangelina contou a história, ele ficou muito sério. Disse que já tinha ouvido relatos parecidos em outras paróquias. Havia pessoas que se envolviam com práticas antigas e perigosas e acabavam se transformando em alguma coisa que não era mais completamente humana.
O padre explicou que essas criaturas precisavam de energia vital para se manter no mundo físico. Começavam com animais, mas eventualmente precisavam de sangue humano. E quanto mais matavam, mais fortes ficavam. Deu para ela um crucifixo benzido e uma garrafa de água benta. Disse que isso podia deter a criatura temporariamente, mas que a solução definitiva seria mais complicada. Segundo o padre, esse tipo de criatura só podia ser destruída se fosse exposta à luz do sol durante um ritual específico. Mas primeiro, tinha que ser capturada ou imobilizada de alguma forma. Dona Evangelina voltou para casa com mais esperança. Pelo menos agora, tinha alguns instrumentos para se defender. E tinha um plano. Ia tentar atrair a criatura para um lugar onde pudesse capturá-la durante o dia. Naquela noite, em vez de se trancar em casa, ficou no curral com o gado restante. Queria que a mulher viesse, mas dessa vez ia estar preparada. Por volta da meia-noite, a criatura apareceu. Vinha caminhando lentamente na direção do curral, fazendo aquela cantoria estranha que hipnotizava os animais. Dona Evangelina esperou ela chegar mais perto. Quando a mulher entrou no curral, ela pulou de trás do bebedouro onde estava escondida e jogou a água benta. O efeito foi imediato. A criatura gritou de dor e se contorceu como se a água fosse ácido. A Belle começou a fumegar onde o líquido tinha tocado. Mas em vez de fugir, a mulher ficou ainda mais furiosa. Avançou na direção de Dona Evangelina com uma velocidade que não parecia natural. As unhas tinham virado garras e os dentes estavam afiados como os de um animal. Dona Evangelina correu para fora do curral. A criatura logo atrás. Tinha planejado atrair ela para um galpão onde pudesse trancá-la até amanhecer, mas não conseguiu chegar lá a tempo. A mulher a alcançou perto da casa e a derrubou no chão. De perto, Dona Evangelina viu que ela realmente não era mais humana. A pele estava cinzenta e ressecada e os olhos eram completamente brancos. "Agora você vai pagar por tudo", disse a criatura, a voz saindo chiada. "Vou sugar toda a sua energia e depois vou atrás dos seus vizinhos." Ergueu as garras para atacar, mas Dona Evangelina conseguiu pegar o crucifixo que o padre tinha dado. Encostou ele no braço da criatura. Houve um clarão de luz e a mulher se afastou gritando. O crucifixo tinha deixado uma marca em forma de cruz no braço dela, que fumegava como uma queimadura. Dona Evangelina aproveitou para correr para dentro de casa, mas sabia que não ia adiantar muito. A criatura estava ferida, mas não derrotada, e agora estava completamente furiosa. Durante o resto da noite, a mulher ficou ao redor da casa, tentando entrar. Quebrou várias janelas e arrancou pedaços da porta, mas não conseguiu passar das barreiras que Dona Evangelina tinha criado com crucifixos e água benta. Quando o sol começou a nascer, os ataques pararam. Dona Evangelina esperou até ter certeza de que era dia claro antes de sair de casa. Lá fora, encontrou sinais da luta da noite anterior. Havia marcas de garras na porta e nas janelas, e no chão tinha umas manchas escuras que cheiravam mal. Mas havia alguma coisa nova, pegadas que levavam da casa até a mata. E as pegadas estavam queimadas no chão, como se os pés da criatura fossem quentes demais. Dona Evangelina entendeu que a mulher tinha fugido porque não podia ficar exposta à luz do sol. Isso confirmava o que o padre tinha dito. A criatura só podia ser destruída se fosse forçada a ficar no sol. Passou o dia planejando. Ia preparar uma armadilha para capturar a mulher e mantê-la presa até que o sol a destruísse. Mas sabia que ia ser perigoso. Tinha apenas uma chance de dar certo. Preparou uma área no meio do pasto, longe de qualquer sombra. Cavou um buraco fundo e cobriu com galhos e terra, deixando só uma abertura pequena. Ao redor da armadilha, espalhou crucifixos e fez círculos com água benta. O plano era atrair a criatura até ali e fazer ela cair no buraco. Com as barreiras sagradas ao redor, ela não conseguiria sair até que o sol nascesse. Naquela noite,
Em vez de se esconder, Dona Evangelina ficou no meio do pasto, perto da armadilha. Queria que a mulher a visse e viesse atrás. A criatura apareceu mais cedo que das outras vezes, como se soubesse que era uma armadilha, mas não se importasse. Vinha caminhando devagar, confiante. "Você acha que pode me pegar?" disse, parando a uns 10 metros da armadilha. "Eu existo há mais de 200 anos. Já vi armadilhas melhores que essa." Dona Evangelina não respondeu. Ficou parada, esperando a mulher se aproximar mais. "Mas eu admiro sua coragem", continuou a criatura. "Vai ser uma pena ter que matá-la. Você daria uma boa companhia." Se aproximou mais alguns passos. Agora estava quase em cima da armadilha. "Você não entende?" disse Dona Evangelina finalmente. "Eu não quero te pegar. Eu quero que você me pegue." A mulher pareceu confusa por um momento. Foi quando Dona Evangelina correu na direção dela como se fosse atacar. A criatura reagiu instintivamente, pulando para frente para agarrá-la. Caiu bem no meio da armadilha, desaparecendo no buraco com um grito de raiva. Dona Evangelina correu para longe da armadilha. De dentro do buraco vinham gritos e barulhos de garras arranhando terra. A criatura tentava sair, mas os crucifixos e a água benta ao redor formavam uma barreira que ela não conseguia atravessar. Passou o resto da noite vigiando a armadilha. A mulher continuava tentando sair, às vezes gritando ameaças, às vezes implorando para ser libertada. Quando o sol começou a nascer, os gritos mudaram. Viraram gritos de dor real, como se alguma coisa estivesse queimando a criatura. Dona Evangelina se aproximou da borda do buraco para ver o que estava acontecendo. Lá embaixo, a mulher se contorcia de dor. A pele estava começando a se desfazer onde a luz do sol tocava. "Por favor", implorou a criatura, "me tira daqui. Eu prometo que vou embora e nunca mais volto." Mas Dona Evangelina sabia que não podia confiar. A mulher tinha matado muito gado e provavelmente havia feito muito mal a outras pessoas ao longo dos anos. "Você devia ter pensado nisso antes", disse. O sol ficou mais forte e a criatura começou a se dissolver literalmente. A pele virou pó, depois os músculos, até que só restaram os ossos. E, finalmente, até os ossos se desfizeram. Quando o sol estava completamente alto, não havia mais nada no buraco, além de uma pequena pilha de cinzas. Dona Evangelina cobriu o buraco com terra e plantou uma cruz no local. Não contou para ninguém exatamente o que tinha acontecido, mas espalhou a notícia de que o problema com o gado tinha sido resolvido. Os vizinhos perguntaram o que tinha sido, mas ela só dizia que tinha achado e eliminado o responsável. A maioria achou que tinha sido algum ladrão de gado que ela tinha assustado. Nos meses seguintes, a vida voltou ao normal. Dona Evangelina comprou gado novo e reconstruiu o que tinha sido danificado. Nunca mais teve problemas com animais sumindo. Mas de vez em quando, principalmente nas noites de lua cheia, ainda ouvia sons estranhos vindo da mata. Não eram ameaçadores como antes. Pareciam mais lamentos distantes, como se alguma coisa tivesse ficado presa na região. Seu Osvaldo, quando soube da história completa, disse que provavelmente havia outras criaturas na mata. A mulher que ela tinha destruído talvez não fosse a única pessoa que tinha feito pactos sombrios ao longo dos anos. Dona Evangelina decidiu que não ia investigar mais a fundo. Tinha enfrentado um mal terrível e conseguido vencer, mas sabia que nem sempre ia ter tanta sorte. Continuou morando sozinha no sítio, mas agora sempre mantinha crucifixos nas portas e janelas. E toda semana ia na igreja para conseguir mais água benta, só por precaução. Anos depois, quando vendeu a propriedade para se mudar para a cidade, avisou o novo dono sobre alguns cuidados especiais. Disse para nunca entrar sozinho na mata depois do escurecer e para sempre manter objetos sagrados em casa. O homem achou estranho, mas prometeu seguir os conselhos. E até hoje, a propriedade continua sem problemas sobrenaturais.
Mas os moradores mais antigos da região ainda contam a história de Dona Evangelina, a mulher que enfrentou sozinha uma criatura das trevas e conseguiu vencer. E sempre alertam os mais novos sobre os perigos de mexer com forças que não se compreende. Porque na mata, dizem eles, ainda existem segredos antigos esperando para ser descobertos. E nem todos são tão fáceis de derrotar quanto aquele que Dona Evangelina enfrentou.